Salve, salve moçada, Cadu na área. E pessoal, estamos aqui para fazer o nosso pós-jogo, né, de São Paulo e Aliança Lima, tá? Jogo ontem, né, válido pela segunda rodada da Libertadores 2025. E cara, eu juro pra vocês, tá? De coração mesmo. Eu tinha o andar da carruagem do jogo, né? Eu falei, não acredito. Né? Eu tava assim, juro pra vocês, falei, cara, eu não acredito. Eu vou finalmente chegar no canal e poder, né? Poder falar bem do Zubeldia, né? Vou poder finalmente falar, cara, ele acertou, né? Por mais que eu discorde, né? Por mais que eu tenha todos os motivos do mundo para não querer ele como técnico, eu queria chegar aqui no canal e falar, porra, ele acertou. Galera, hoje ele acertou. Hoje a gente tem que fazer aí um meia-culpa e falar, não, hoje ele foi bem, hoje ele não, né? Só que impressionante, cara. É impressionante a vontade, né? De fazer merda que esse cara tem. Parece que é algo, sabe, que extrapola a pele dele, sabe? Parece que é a essência do cara, né? Porque, cara, o São Paulo tava vencendo de 2-0 o jogo, né? Um time que tinha vindo 18 vezes pro Brasil, perdeu os 18, tá? É esse time que a gente tá falando, né? Eu tenho que sempre pontuar, galera, a atmosfera. Eu gosto muito de falar disso. Você tem que analisar uma situação por todo, entendeu? Se não analisa uma situação assim, ah, fulano matou fulano, beleza, mas como que fulano matou fulano? Não é assim que as coisas funcionam? Ah, foi legítima defesa. Ah, o fulano que matou era policial, estava tentando evitar um assalto. Ah, não, o fulano que matou foi porque ciúme, era um psicopata. Vocês entenderam como funciona? A vida é assim, tá? A vida você não analisa o fato ocorrido. A vida você analisa o contexto do fato ocorrido. E no futebol não é diferente. Né? No futebol é a mesma coisa, segue o mesmo padrão. Né? O que importa é o contexto de como foi a coisa. E aí você pega, você enfrenta o time peruano, fraquíssimo, esse é horrível. Né? Como eu falei, tinha vindo antes desse jogo 18 vezes pro Brasil, perdeu as 18. Então, cara, a sua obrigação é vencer o jogo. Acabou aí. Isso é obrigação sua. Né? Ah, porque a gente vê muita gente aí falando, né, que elenco curto, que não sei o que. Não compra essa narrativa. Tá? Não compra essa narrativa. É uma narrativa burra ou narrativa de quem tem interesses. Né? Por exemplo, não quero, né? Imagina que eu tenho uma emissora de TV, eu tenho um programa de TV. Eu tenho que levar pessoas lá, certo? Eu vou levar o Zubeldia lá algum dia. Eu vou meter o pau no cara? Eu vou falar que o cara não presta, que o cara não sei o quê. Não. Entendeu? Vou fazer uma passada de pano, porque aí esse cara vai no meu programa. Vocês entenderam como funciona? Então, assim, não comprem narrativas burras ou interesseiras. Tentem comprar a verdade. E a verdade, cara, é que o São Paulo fazia um bom jogo, o São Paulo vencia um time fraquíssimo, que é para se vencer mesmo, né? Mas o técnico entrou em ação e definiu a partida com 2-2. Que poderia ter virado. O Aliança Lima poderia ter virado. A gente teve ali várias chances pros dois lados, cara. Né, eu vi muita gente falando, porque o São Paulo perdeu gols. Cara, o Aliança Lima perdeu gols também. Teve um lance do Barco, né? Que um Barco de 50 anos de idade, o Barco jogou no Palmeiras, no Grêmio. Ele impôs o zagueiro do São Paulo, deu por cobertura ali no Rafael, a bola explodiu no travessão. Eu achei que ia ver um gol de placa do Barco aposentado no Morumbi. Eu pensei. Né? Então, assim, poderia até ter virado o jogo. Isso porque a gente tem um técnico, e aí vocês têm que entender o contexto. Tem um técnico que não entende, ele não entende simplesmente assim, o que é São Paulo. Ele não entende aonde ele está. Vocês entenderam? E aí, cara, quando você não entende onde você está, não tem como funcionar. É simples assim. Porque você não tem dimensão da leitura total, vocês entendem? Ele não tem leitura de jogo, do que está acontecendo na frente dele, e ele não tem leitura do ambiente onde ele está. Entendeu? Então é a mesma coisa que eu ir de terno para uma praia em Copacabana, no Rio de Janeiro, com 42 graus às 2 horas da tarde. Vocês entenderam? O que eu vou fazer de terno no meio de Copacabana às 2 horas da tarde no Rio de Janeiro? 40 graus no céu. Né? Da mesma forma que eu não vou num casamento, numa igreja, todo mundo formal, todo mundo, né? De Havaianas e bermuda florida. Vocês entenderam o que é contexto? Não tem problema você usar bermuda florida e Havaianas. Não tem problema você usar terno. Só que você vai usar no lugar certo. Vocês entenderam? E aí, cara, e o Zubeldia, a gente pega, ele não sabe fazer o básico. Ele não sabe fazer o básico. A gente teve 3 jogos ontem acontecendo simultaneamente. Era Atlético Mineiro e Deportivo Iquique, né, pela Sul-Americana. Aí Fluminense e San José, no Maracanã, também pela Sul-Americana.
São Paulo e Aliança Lima no Morumbi para Libertadores, tá? E aí, cara, são 3 times brasileiros grandes, né? E são 3 times inferiores. São 3 times sem nada de história no futebol. Aliança Lima, Iquique e São José, juntar a história dos 3 dá mais e mais história do São Caetano. O São Caetano até deve ter um pouco mais de história. E aí, cara, por ter chegado ao final da Libertadores, olha. Mas, cara, e aí você pega o Galo, eu tava vendo mais ou menos ali um pouquinho de cada jogo aí. Cara, o Galo, ele fazia 1 gol, 2 gols, 3 gols, ele continua indo pra cima, meu amigo. Ele continua batendo. Sabe por quê? Porque ele sabe da superioridade dele. E eu não tô aqui defendendo o Cuca, não, hein? O Cuca eu nem acho que é um grande técnico assim, não. O Cuca em 2019 de São Paulo fez besteira pra cacete. A gente perdeu a final do Paulista lá pro Corinthians. Fez um monte de besteira o Cuca. Mas, cara, ele sabe aonde ele tá. Ele sabe que, tipo, é o Atlético Mineiro jogando um adversário nas cordas. Você entendeu? A dimensão. O Fluminense é a mesma coisa, cara. O Renato Gaúcho, ele chegou faz uma semana, velho. Porra, faz uma semana o cara chegou. Ele já aplicou um 5x0 no San José. O San José não viu nem a cor da bola. Como isso? Como que um técnico chegou há uma semana e já fez um placar que o Zubeldia em um ano não conquistou? Mais de um ano, tá? Um ano e pouco não conquistou. São Paulo nunca meteu 5x0 em ninguém com o Zubeldia. Ou meteu. Eu tô esquecendo. Eu não me lembro de nenhum. Acho que o maior resultado que ele conseguiu aí foi aqueles 4x1 contra o Mirassol no Paulista esse ano. Foi o máximo. E já foi bizarro. Foi muito fora da curva dele, porque nem isso ele consegue. Né? Então, assim, esses caras continuam batendo. Eu vi a coletiva do pós-jogo do Renato Gaúcho, ele falando, cara, a gente ganhou, entre aspas, né? A gente ganhou de ninguém. Ele falou, ele sabe que o adversário era muito fraco, que o adversário não tem força pra bater de frente com o Fluminense. E é isso, mas ele falou, mas eu cumpri meu papel, né? E a gente vai pra coletiva do Zubeldia, e é exatamente o contrário. Ele fala que os pontas são fracos, que os pontas não têm dimensão do jogo. Cara, os melhores jogadores ontem foram os pontas. Será que ele é burro? Será que ele é louco? Os melhores jogadores do São Paulo ontem foram os 2 pontas. Foi o Ferreirinha, que acabou com o jogo. Eu sou muito fã do Ferreirinha. Se pegar meu vídeo aqui de contratação do Ferreirinha, vocês vão ver eu falando que foi uma grande contratação. Né? Quando em geral meti o pau, falava que o cara era burro, o cara isso, o cara aquilo. Eu falei aqui no canal que era uma ótima contratação. E do outro lado a gente viu o Lucas Ferreira. Fez boas jogadas também, deu uma boa bola pro Luciano lá no primeiro tempo, que ele perdeu o gol, chutou em cima do goleiro, criou outras oportunidades de gol. Pra mim foram os 2 melhores em campo. E aí talvez acho que o Marco Antônio tenha sido aí o terceiro aí dos 3 melhores em campo. Fez uma ótima partida também o Marco Antônio no meio de campo ali. Aí o teu técnico vai no pós-jogo e fala, os pontas não tem peso pra competição. Isso, não sei, não lembro exatamente a frase dele, mas aí foi uma frase assim, que os pontas não tem dimensão da competição, que os pontas não aguentam o tranco, não sei que merda que falou. Cara, você é louco? Os melhores do seu time foram os pontas, porra. Então, assim, cara, é um cara que não tem a mínima noção de nada. Vocês vão me desculpar. Né? É um cara que não tem a mínima noção de nada. E aí, falando do jogo de ontem, cara, o São Paulo começou até meio ali tomando uns sustos do Aliança Lima. Né? O Aliança Lima, as primeiras chances de gol foram com o Aliança Lima. Inclusive o Rafael fez uma ótima defesa. Os primeiros, sei lá, 10 minutos de jogo. Cara, depois o São Paulo tomou conta do jogo. Pela superioridade que tem. Porque, cara, o São Paulo, mesmo sem o Lucas, cara, mesmo sem os caras, mesmo sem esses caras, é muito superior. Cara, o Aliança Lima não tem um jogador do calibre do Ferreirinha. Não tem, cara. Não tem um jogador do calibre do Lucas Ferreira, da base. Não tem um jogador do calibre do Rian Francisco, que é um cara que não entra com os Zubeldia, é um cara que não joga, me descartou completamente. Moleque artilheiro pra caralho, foi o melhor jogador da Copa São Paulo, ele descartou esse cara, ele escanteou esse cara, como se fosse merda, como se fosse lixo total. E o time que ele tá enfrentando não tem um jogador desse calibre. Esse cara da base é melhor que todo o time do Aliança Lima. Todo, cara. Talvez o melhor jogador do Aliança Lima seja o Paulo Guerreiro, que tá, cara, tá semi-aposentado. O Guerreiro já foi muito bom, foi goleador e tal. Mas, cara, ele tá em fim de carreira total, ele tá, né? E aí, meu amigo, o São Paulo começa a ganhar volume de jogo, obviamente, porque o time é muito fraco, o time que ele tá enfrentando. Tem uma zaga péssima. Tava cheio de menino no time ainda, que eles estavam com 6 desfalques, acho. 6 desfalques, cara. Um time peruano. No Morumbi, porra. Você tem que jogar nas cordas. Você tem que fazer 1, você tem que fazer 2, você tem que querer o terceiro, você tem que querer o quarto, você tem que querer o quinto. Cara, se ele é pra fazer 7, igual a Alemanha fez no Brasil, você faz 7, porra. Né? Você faz 7, porque é o natural, cara. É o natural. É bater no fraco, é o natural. Só que o Zubeldia é antinaturalidade, vocês entendem? Ele é treinador de time pequeno, então ele age como time pequeno. E aí o São Paulo faz 1x0 com uma jogadaça do Ferreirinha na esquerda, viu? Ele recebe a bola, entorta o marcador, entra, bate de biquinho a bola, ainda desvia no zagueiro, vai pro fundo do gol, né? E pouco tempo depois sai o segundo gol também ali pela esquerda, uma ótima jogada do Marco Antônio, né? Que ele chega, ultrapassa ali na lateral,
Acho que é o passe do Enzo Dias que recebe. Aliás, o Enzo Dias vem jogando muito bem também. Eu compraria esse jogador. Né? Pra mim, ele já fez. Ele tem uma noção tática, ele tem uma noção de jogo muito melhor que a do Reinaldo, por exemplo, que ficou anos aí no São Paulo. Só por isso eu já compraria o cara. Tá? Não é porque, meu Deus, é meu lateral esquerdo que eu vi na vida. Não, não é. Mas a noção tática dele é muito melhor que a do Reinaldo, por exemplo, que ficou 8 anos aí. Então, se o Reinaldo, sem noção tática alguma, ficou 8 anos aí, o Wellington, que era ridículo, aliás, foi rebaixado com o Southampton, fazendo um pênalti lá na Premier League, né? Era ridículo também, e a galera gostava só porque era de Cotia. O Enzo Dias, pra mim, já é melhor que esses dois caras juntos. Só o que ele fez até agora aí já é melhor que esses dois caras juntos, de noção. Né? Então eu compraria o Enzo Dias. Aliás, eu acho que o São Paulo tá fazendo essa movimentação para comprar ele. Ele dá boa pro Marco Antônio, o Marco Antônio passa ali na lateral, cruza, Ferreirinha aparece dentro da área, cabeceando ali como um centroavante, né? E faz 2-0 pro São Paulo. E aí, meu amigo, continua o jogo lá, tal, você vai pro intervalo, e cara, e aí o que o Subidime faz? O que o Subidime faz? Cara, ele tira o Ferreirinha, que era o melhor jogador em campo, e ele me coloca o Wendel, cara. O Wendel, pra dobrar a lateral, né? Pra fazer um negócio que a torcida do Palmeiras odeia. Quem vê palmeirense, quem vê jogos do Palmeiras sabe que a torcida do Palmeiras odeia isso. O Abel é cheio de fazer essa. O Abel dobra, ó, Marcos Rocha e Mike no Palmeiras, ó, como dois laterais aí. Os palmeirenses odeiam. Os palmeirenses metem o pau no Abel fazendo isso, acham uma merda. E o Zubeldia quis emular essa porra. Quis deixar na esquerda o Dias e o Wendel, cara. Cara, o Wendel entrou frio. O Wendel já é idoso também, já é um jogador em fim de carreira. Né? Aí você coloca um lateral frio em fim de carreira, idoso, no lugar do seu melhor atacante. O que vai acontecer, me diz? O que vocês acham que acontece? É óbvio que é você parar de agredir. É óbvio, cara. É simples. Vocês entenderam? Pensa aí como se fosse um jogo de RPG. Você já jogaram RPG na vida? Você tava com 50 pontos de habilidade pra encaixar no time. Aí você, no seu personagem. Aí você tem lá, você coloca como força, né? Como força bruta, ataque. Ou você coloca como defesa, como escudo. Se colocar 50 de força no ataque, óbvio que o seu personagem vai bater pra cacete, mas não vai ter tanta defesa. Se colocar 50 lá atrás, talvez ele tenha defesa, mas não bata. Vocês entenderam? E quando você tira, é isso que acontece, cara. Você tirou a força bruta do ataque, que era seu melhor atacante, e meteu um lateral frio lá atrás. Então, assim, é como se ele tivesse tirado a espada que ele tava, né? O personagem. Ele tirou a espada do personagem dele e ele colocou um colete zoado. Um colete de começo de história, de começo de RPG, sabe? Colete de força 5, cara. Ele tirou o atacante de força 70 e colocou um colete de força 5. Aí o que aconteceu? O São Paulo parou de agredir, começou a ser agredido. E pior, não aguentou a agressão. Porque o Wendel, além de idoso, tava frio, tava fora de ritmo. E falhou nos 2 gols, cara. O primeiro gol é uma vergonha. O time da Vista Lima tabela a bola aí pelo lado do Wendel. O Wendel chega meia hora depois, cara. Quando o gol já tá. O Rafael acho que já tá pegando a bola no fundo do gol lá. Aí chega o Wendel na marcação. Então, cara, ele entregou o jogo. Aí o segundo gol foi um golaço. O cara acertou um voleio lá. Puta. Beleza, cara. Foi um lance único, um lance de felicidade, que não sei o que e tal. Ainda no final do jogo teve uma bola na trave, acho do Caleri e tal. Mas, meu amigo, você não faz isso, cara. Você não faz essa porra, velho. Ah, mas o Ferreirinha, Cadu, eu vi muita gente fazendo isso. Ah, é porque o Ferreirinha não aguentava. Aí, você me deixa o Ferreirinha até o final do jogo, o Ferreirinha estoura. O Ferreirinha já tem problema de lesão, não sei o que, não sei o que. Beleza, cara. Beleza. Você tira o Ferreirinha, você me coloca o Rian Francisco. Tá? Coloca o Rian Francisco ali na centroavante, tira o Caleri, né? Sei lá, cara, me coloca um meia a mais ali, um volante, sei lá que porra que você faz. Mas, cara, você não diminui sua força ofensiva. Você entendeu? A questão é essa. Pior do que ele tirar o Ferreirinha foi quem ele colocou no lugar do Ferreirinha. Isso é inaceitável. Porque isso é total falta de leitura de jogo. E isso é total acovardamento. Que é o que esse técnico bundão é. É um puta de um covarde medroso do caralho. Não combina com São Paulo. Não combina com o DNA do São Paulo. Né? O São Paulo na sua história não tem esse DNA covarde. O São Paulo na sua história no Morumbi sempre foi... Né? O tal duelo no Morumbi te mata. O São Paulo sempre foi muito forte no Morumbi. Muito forte. Eu lembro quando a gente perdeu um jogo, acho que pro Chivas, em 2006. Agora eu não vou lembrar, tá? Se foi pro Chivas. Mas a gente perdeu um jogo lá que, cara, fazia anos que o São Paulo não perdia um jogo na Libertadores no Morumbi. Anos. Aí perdeu lá pro time mexicano. E eu lembro que foi na época, foi um alvoroço depois desse jogo. Foi, meu Deus, o São Paulo perdeu no Morumbi. Porque o São Paulo não perdia no Morumbi pra ninguém, meu amigo. Morumbi, noite de Morumbi, Libertadores era vitória, cara. Vocês entenderam a força que é o São Paulo em casa? E esse cara transformou o São Paulo em casa. Cara, é um Novo Horizontino, mano.
Vocês entenderam? Cara, não tem diferença alguma se o São Paulo mandando jogo, o Bragantino mandando jogo. Não tem diferença alguma. Tem, claro, na torcida, né, na quantidade de gente que vai no estádio, mas em campo não tem diferença. A postura é a mesma. É a postura mesma e não dá pra aceitar, mano, cara. Não dá pra aceitar. Esse cara ele já recuou o time contra 9 jogadores do Corinthians em campo. Ele já recuou o time contra o Bragantino com 10 em campo, perdeu o jogo, por sinal. Ele já recuou o time contra a Inter de Limeira com 10 em campo. Ele já recuou o time contra o Sport na primeira rodada do Brasileirão. Agora contra a porra do Aliança Lima, time peruano. Que mais, cara? Que mais que a gente vai esperar esse filho da puta fazer? Desculpa, meu amigo. Desculpa, mano. Mas não dá mais, cara. Não dá mais. Tá insustentável. Eu vi que já tem conversa aí com o Dorival, parece. Cara, eu não sei se vai ser o Dorival, mas tem que chegar um técnico aí. Um técnico que entenda o que é a porra do São Paulo, cara. Vocês entenderam? Que entenda que é a porra do São Paulo que ele tá dirigindo. Não é a porra do Novo Horizontino, não é a porra do Inense, não é a porra do time aí que subiu agora da A2, aí o Capivariano. Não é o Capivariano, porra, é o São Paulo, caralho. Vão acordar, porra. Vão acordar. Vocês entenderam? Então, assim, eu tava pronto pra vir aqui e finalmente elogiar esse cara. Falei, não, ele acertou, galera. Ontem ele acertou. Apesar de ele ser um merda, ontem ele acertou. Só que não, cara, ele é um merda e ontem ele continuou sendo merda. Ele fez de tudo pra merdear o jogo. E foi isso que aconteceu. Tá? Foi isso que aconteceu. Ele transformou um 2x0 pro São Paulo num 2x2 que poderia ter sido 2x3. Poderia ter perdido o jogo. Só por causa da covardada que ele deu. Tá? Isso a gente não tem como admitir. Esse cara pra mim tá com os dias contados. Esse cara pra mim não vai ficar no São Paulo. Esse cara pra mim é um câncer no São Paulo. Tá? Ele é muito prejudicial ao São Paulo. Muito mais que, sei lá, que Crespo, que Diniz, que Rogério Ceni. Eu não sei os caras que vocês não gostam. Tá? Cada um tem suas preferências aí como técnico. E eu respeito de todo mundo. Né? Eu, por exemplo, não gostei muito do Rogério Ceni como técnico. Apesar da idolatria dele. Mas ok, cara. Não se compara a esse cara aí. Você pode não gostar do Crespo, e ok também. Não se compara a esse cara aí. Você pode não odiar o Diniz, e ok também. Mas não se compara a esse cara aí. Esse cara aí é um assassino da base, e é um assassino do DNA São Paulino. Vocês entenderam? Ele tá matando a essência de ser São Paulo. Você assiste um jogo de São Paulo hoje, você não vê a porra do São Paulo em campo. Você vê a porra de um time cagão das calças, que vai tentar segurar o resultado. Você já sabe disso. Tá? Aliás, domingo agora tem a porra do Cruzeiro no Morumbi. Os últimos 7 jogos contra o Cruzeiro são 7 vitórias do São Paulo. Cruzeiro é freguês histórico do São Paulo. O Cruzeiro ganhou um jogo no São Paulo no Morumbi. Pelo Brasileirão. Um jogo na porra da história do Brasileirão. Tá? Cruzeiro toma gol a 13 jogos consecutivos. Perdeu de um time egípcio não, um time indígena agora no meio da semana, na Sul-Americana. O tal Marruca e Runa lá. Tá? E aí? A gente vai aceitar um 0x0 contra o Cruzeiro? A gente vai aceitar perder de 1x0 com um golzinho do Gabigol chorado? Ah, não, só foi 1x0, o time do Cruzeiro é forte. Não, meu amigo, a gente não vai aceitar essa porra. Tem que bater no Cruzeiro. Tem que fazer 2, 3x0 no Cruzeiro. Com todo respeito à história do Cruzeiro. São Paulo e Morumbi domingo tem que fazer 2, 3x0 no Cruzeiro. Se não fizer 2, 3x0 no Cruzeiro nessa porra, esse cara tem que sair do Morumbi enxotado no domingo. Esse cara tem que sair a pontapés do Morumbi no domingo. Beleza? Mas é isso. Deixa seu comentário, que eu quero saber muito a sua opinião. Tamo junto e vamos tricolor.